Graça e paz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a gente estar refletindo, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Está lendo para a gente refletir. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do pai. Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com distinção. Ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Essa passagem é muito conhecida, muito pregada, mas hoje, quando eu estava meditando nesses versículos, o Espírito de Deus falou algumas coisas no meu coração, simples, mas que falam do arrependimento e do quebrantamento, que se manifestam na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Algumas marcas, e foi o tema que fluiu no meu coração, creio que pelo Espírito Santo, algumas marcas que nós podemos observar em um coração arrependido. Existem algumas marcas, e essas marcas a gente pode observar aqui na vida desse jovem, que pecou de uma maneira gravíssima contra o seu pai, porque ele pediu a parte da herança de um pai que ainda estava vivo, né? Ele, na história de Jesus ali, simbolizando a nossa vida e a maneira como nós nos tornamos irreconciliáveis com Deus e fomos para longe de Deus, assim como esse filho foi. Ele pede ao seu pai a parte da herança e vai viver uma vida dissoluta, e gasta tudo aquilo que o pai deu a ele com os prazeres desse mundo. Só que o dinheiro acabou, e naquela terra onde esse jovem estava, houve uma grande fome. E os versículos 16, 17, 18, eles mostram a primeira marca de alguém que se arrepende. Alguém que se arrepende, ele consegue
enxergar o seu real estado. Aquele jovem, ele conseguiu perceber a sua miséria. Ele conseguiu enxergar que ele, que era filho de um pai abastado, agora estava passando necessidade, estava passando fome na mão de pessoas cruéis que o usavam apenas como uma mão de obra para os seus projetos. E era para aqueles homens melhor alimentar os porcos do que alimentar esse jovem. Ele consegue enxergar a miséria da sua condição. Mas ele não apenas consegue enxergar a miséria da sua condição, mas ele se lembra da abundância de víveres que havia na casa do pai. Ele lembra da vida regalada e abastada que ele tinha. E que o seu pai era tão bom que até os seus empregados eram bem tratados. E ele olha para a sua condição ali, que era filho, e por suas decisões equivocadas, arrogantes, egoístas, insensatas, o levaram agora a um estado de total miséria. Ele consegue enxergar isso. A graça de Deus, quando ela nos alcança, ela nos mostra o nosso real estado. A graça de Deus, quando alcança o coração de alguém que pecou e errou feio, como esse jovem, ela não esconde de nós a nossa miséria, a nossa condição. Na verdade, nós não nos vemos. Dificilmente nós nos enxergamos. Nós temos uma visão turva a respeito de nós mesmos. Nós achamos que somos um docinho. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que não há bem nenhum em nós. Somos pecadores, dependentes da graça de Deus. E nós não conseguimos enxergar o estado da nossa miséria, a não ser que a graça de Deus se manifeste e nos faça cair em si. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele conseguiu se enxergar. Mas ele não apenas reconheceu o estado da sua miséria. A palavra de Deus diz que ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E isso mostra que ele não apenas reconhece a sua condição, mas ele resolve se levantar dela. Ele não aceita de maneira passiva o estado de caos que a sua vida se encontra. Ele não aceita a miséria que envolve a sua existência. Mas ele decide se levantar. Muitas pessoas conseguem até enxergar a sua miséria, mas elas têm dificuldade de se levantar. Elas têm dificuldade de dar o segundo passo e ir em direção à casa do Pai. Porque elas pensam que o Pai pode não recebê-las. Elas pensam que o Pai pode humilhá-las. Elas estão cheias de culpa e de acusação nos seus corações, porque erraram e erraram feio.
e conseguem enxergar a sua condição. Aquele jovem, ao se levantar, ao decidir que não ia ficar ali, ele teve que enfrentar o seu pecado. Ele teve que enfrentar o caos, a miséria, não apenas da fome que ele estava enfrentando, mas a vergonha e a culpa da sua alma, que agora, ao ver a sua realidade, ele pode estar sendo dominado. Ele tem que enfrentar também o seu passado. Ele tem que enfrentar uma estrada longa. Ele tem que enfrentar o seu pecado. Ele tem que enfrentar o próprio pai. E ele não sabia como o pai iria recebê-lo. Mas uma coisa ele sabia. Ele sabia que seu pai era bom. Ele sabia que o seu pai tratava bem os seus trabalhadores. A maneira como ele não estava sendo tratado pelos seus atuais chefes, pelos seus atuais empregadores. Mas o seu pai era bom. E ao lembrar-se da bondade do seu pai, ele se enche de coragem, de ânimo. Talvez você esteja ainda prostrado numa vida miserável, de pecado, simplesmente porque você não conhece a dimensão da bondade do seu pai. Você ainda não entendeu o quanto Deus te ama. Então eu quero falar para você, se você já reconheceu o quão miserável você é e quanto você precisa da graça de Deus, dê o segundo passo. Se levante. Vá em direção ao Pai. Comece a gerar arrependimento e quebrantamento no teu coração. Foi isso que esse jovem fez. Ele se levantou no meio dos seus desafios e ele decidiu que, apesar dele ter errado, apesar dele ter pecado, ele não ia ficar nessa condição. Mas ele ia tomar uma atitude na sua vida. E a atitude foi uma atitude de arrependimento e de humilhação. Ao chegar próximo da casa do pai, a Bíblia diz que o pai vê ao longe e vem ao encontro dele. Ele fala aquela frase, começa a falar aquela frase decorada, mas não decorada apenas, aquela frase que estava saltando do seu coração, arrependido. Você percebe que ele não chegou na casa do seu pai falando: pai, eu estou com fome. Você lembra que ele estava com fome? Ele não chegou falando: pai, eu estou com sede, me dá uma água. Ele não chegou falando para o pai, e essa é a terceira característica de alguém que está quebrantado. Ele não chegou falando para o pai que ele estava sujo e ele precisava tomar um banho. Ele não chegou falando para o pai que ele estava cansado e precisava de uma cama confortável para uma noite revigoradora de sono. Ao chegar diante do pai, ele tem muitas necessidades. Suas roupas estão sujas. Ele está maltrapilho, mal vestido. Está cansado, faminto, necessitado. Mas ao chegar diante do pai, ele não apresenta ao pai as suas necessidades. Mas o foco dele, o propósito dele é se quebrantar, é se humilhar diante do pai. É mostrar para o pai que ele havia errado, fez sim, mas que ele agora estava arrependido e que ele desejava voltar ao convívio da família. Eu falo isso porque nós vivemos tempos difíceis no cristianismo, de um falso evangelho
que tem sido pregado, onde Deus tem sido tratado como alguém que deve suprir as nossas necessidades. E as pessoas entram e saem das igrejas, ou melhor, dos lugares de culto, porque a igreja são as pessoas. E elas apresentam a Deus as suas necessidades, vão de campanha em campanha, apresentando a Deus seus casamentos falidos, suas finanças em ruína, seus filhos nas drogas. E Deus atende às orações porque Deus é misericordioso. Mas talvez essas pessoas estão entrando e saindo dentro das igrejas, dentro dos lugares de culto, mas nunca derramaram uma lágrima pelos seus pecados. E essa é a terceira característica de alguém, é a terceira marca de alguém que tem o coração arrependido. Seu foco não são suas necessidades, seu foco não é aquilo que ele precisa. Seu foco é o relacionamento com o Pai que está quebrado e precisa ser restaurado. Quando alguém se arrepende de verdade, ele não vai para a igreja para procurar casamento, para procurar finanças, para procurar emprego, para procurar bênçãos. Ele vai à busca do Pai. Ele vai à procura desse Pai, desse relacionamento que precisa ser restaurado. E ele tinha necessidades. Mas as necessidades ficaram em segundo plano. Porque o seu propósito, seu foco, seu alvo era o Pai. Talvez você mesmo que está ouvindo essa mensagem nunca derramou uma lágrima de arrependimento pelos seus pecados. Não quero com isso te acusar, mas eu quero te dizer que pode ser que você esteja frequentando lugares religiosos, mas você não conhece o Pai ainda. Porque se você não consegue enxergar a dor do coração do Pai com os seus pecados, talvez você ainda não nasceu de novo. Há um pastor que diz que quem sente a dor pelo pecado, quem chora mais pelo pecado, não é quem é mais pecador. Quem chora mais a dor do pecado é quem está com o coração mais perto de Deus. Paulo falava que o mal que ele não queria estava sempre diante dele. E que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque ao mesmo tempo que nós, ao nos arrependermos, somos notificados, cientificados do nosso estado, ao mesmo tempo nós entendemos que precisamos do Salvador. O Pai ama você e Ele quer se reconciliar com você, Ele quer restaurar esse relacionamento. E o que a gente observa é que Ele não pediu nada disso. Ele não pediu comida, não pediu banho, não pediu cama quente, não pediu roupa. Ele pediu só um lugar perto do Pai. Não pediu nenhum privilégio. Mas você percebe que o próprio Pai falou para os seus servos para trocar a roupa dele, dar banho nele,
né, para botar sandália nos pés, anel no dedo, e ainda fazer uma festa e dar uma churrascada pelo resgate do seu filho. Porque o menino estava com fome. Vamos fazer churrasco. Ele se sentiu rejeitado. Vamos fazer uma festa de recepção. Ele estava sujo e maltrapilho. Vamos dar uma roupa nova. O pai não se importa de atender às nossas necessidades, porque qual pai não sabe do que o filho precisa? Mas o seu foco tem que ser o pai. E o que você precisa, o pai sabe. E ele cuida de você. A terceira marca de alguém que se arrepende é que o foco dele está no pai, na restauração do relacionamento com o pai e não nas suas necessidades. Eu quero orar pela sua vida. Nós temos falado de reconciliação com Deus. E hoje nós estamos falando de arrependimento e quebrantamento. Porque o Pai fez a parte dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo. Mas você e eu só temos acesso à graça de Deus por meio do quebrantamento do nosso coração e do arrependimento. Você imagina se aquele filho entra na casa do pai falando: ó, pai, eu sou seu filho, então eu tenho direito aí à dispensa. Cadê meu armário com as roupas? Mas ele não faz nada disso. Mas nós muitas vezes fazemos. Quando nós agimos como se Deus tivesse que satisfazer, fosse obrigado a satisfazer todos os nossos caprichos. E nós longe de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Eu quero colocar as pessoas que a ouvirão diante da tua presença. Oh Deus, o propósito é de que a tua palavra seja pregada e de que vidas sejam alcançadas e que se reconciliem com o Senhor. E eu te peço que onde essa palavra chegar, que corações sejam quebrantados, que pessoas, Senhor, se arrependam dos seus pecados e que possam se levantar do seu estado de ruína e miséria e de prostração. E ao saberem que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, possam ousar ir em tua direção, mas não com uma atitude arrogante, mas com o coração quebrantado, apresentando ao Senhor não as suas necessidades, mas chorando pelos seus pecados. Se hoje, Deus, essa palavra gerar pessoas que se arrependam e que se aproximem de Ti, o propósito está cumprindo dessa palavra. Alcança, Pai, os corações para a Tua glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se que o teu Pai é bom. Graça e paz.